Vamos meditar no texto de João, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 12. Vai ser disponibilizado no telão o texto. Eu vou ler na minha Bíblia, vocês vão acompanhar no telão. São versões diferentes, mas têm o mesmo sentido. Diz a Santa e Bendita Escritura. Eu disse primeiro, não, é capítulo 2. 2 de 1 a 12, me perdoe. Isso. Olha lá. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estando ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes ou metretas, como está na versão atualizada. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, até a boca. Né? E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, que a tua luz brilhe no rosto do teu servo, lhe dando graça, assim como fizeste com Moisés. E que essa graça do Senhor no rosto do teu servo abençoe os corações dos que estão aqui presentes e dos que nos acompanham pelo YouTube. Seja um tempo de edificação na tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui o primeiro sinal de Jesus no seu ministério terreno. Vamos dizer assim, o primeiro milagre de Jesus no seu ministério terreno. No Evangelho de João, nós temos o relato de 7 milagres. Nós teremos a oportunidade de analisá-los. Hoje nós vamos ver um pouco o milagre conhecido como o milagre da transformação da água em vinho. Numa festa de casamento, para a qual Jesus e seus discípulos foram convidados, estando a mãe de Jesus, Maria, nessa festa também. Jesus, nessa festa, como vimos, transforma a água em vinho. Assim ele revela sua glória e mostra quem ele é. E que ele é suficiente para suprir todas as necessidades da gente. Você sabia que o judeu não comemora aniversário? Não. Eles não comemoram. Pelo menos os dias de Jesus não comemoravam. Agora eu não sei, as coisas mudaram tanto, né, de lá para cá. Mas não era comum na cultura judaica comemorar-se aniversário. Sabia disso? Não, né? Então também descobri lendo o texto e pesquisando. Mas o casamento nos dias de Jesus era uma das festas mais importantes, uma das festas mais alegres para o judeu. O casamento era celebrado com pompa,
circunstância, grande honra, muita música, muito vinho, muita dança. Um banquete. Você sabe como que era o casamento nos dias de Jesus? Era diferente de hoje. Nos dias de Jesus, duas famílias assinavam um contrato. Você pode ver bem isso na história do casamento de Jesus, de Maria com José. Os pais se reuniam e acertavam o casamento dos filhos. A moça tinha que ter, no mínimo, 13 anos. E o homem de 17 para 18 anos. Era assinado um contrato, um compromisso legal de casamento. Era um tipo de noivado, porque eles não consumavam o casamento ali. Eles ficavam à distância, mas eram já considerados marido e mulher. Os preparativos para esse casamento levavam algum tempo, de 1 a 2 anos. Nesse tempo, o noivo preparava a câmara nupcial, a casa, provavelmente, onde eles iam morar, mas principalmente o quarto nupcial, para receber a noiva. Então, depois de 1 ou 2 anos de terem assinado o contrato, eles se casavam. A noiva, nesse íntere, se preparava comprando roupas. Ainda bem que não tinha shopping naquela época, viu, gente? Roupas especiais, joias e perfumes. A mulher ficava se preparando para o dia das bodas. Enquanto isso, o homem construía a casa. Alguns até dizem que aquela passagem que Jesus diz lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, pois vou preparar-vos lugar. Ele está na condição do noivo que foi preparar a casa para a igreja, que é a noiva. Alguns interpretam assim também o texto de João 14, lá nos seus primeiros versos, porque era isso que o noivo fazia. Durante os 2 anos de noivado, depois dos pais terem assinado o contrato de casamento, ele construía a casa, a câmara nupcial. Enquanto isso, ela ia se preparando para as bodas, para contrair núpcias com seu marido. E eis que chega o dia, pois 1 ou 2 anos de preparo, chegava o dia das bodas, que é retratado neste capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. O dia em que o noivo ia buscar a noiva na casa dela. Esse era um dia festivo para as duas famílias, porque o casamento judaico, ele unia não apenas um homem com uma mulher, mas ele unia 2 famílias. 2 famílias se uniam no casamento dos 2 jovens. O noivo ia buscar a noiva, normalmente à noite, com amigos, uma entourage, uma comitiva, Seus amigos, tochas e muitas músicas. Era uma festa. Ele caminhava em direção à casa da noiva. A noiva, nesse ínterim, a gente vê isso, em alguns filmes que retratam a cultura daquela época. Ela era preparada por suas amigas e damas de honra. Nós podemos ver isso em mais detalhes na parábola das 10 virgens. Jesus conta a parábola das 10 virgens, parábola na qual o noivo demorou para chegar. E 5 das 10 virgens não haviam levado suficiente quantidade de azeite para fazer suas lamparinas arder. E, por causa disso, elas ficaram de fora da festa, de fora das bodas. A festa de casamento durava
Tinha que ter... Hoje a gente reclama, né? Eu tive que vender 2 carros para o casamento das minhas 2 filhas, né? 2 carros. Foi fácil. Para se recuperar depois. Na época, o moço dava o dote para a mãe da moça, da noiva. Tinha um dote. E a mãe da noiva ficava com dote para ela mesmo, que se ela ficasse viúva, ela ia sobreviver com esse dote. Interessante como as culturas variam, né? Então, as festas duravam 7 dias. Bem, as festas dos casamentos dos meus filhos duraram horas e já custaram caro. Muito caro. Imagina dias. Vai se preparando, minha filha. Sua hora vai chegar. Além da adrenalina, o money, né? Haja bolso. Fabrício, cadê o Fabrício? Não veio hoje? Ele precisava vir para ouvir isso aqui. Já está juntando dinheiro. Né? Então, a festa durava 7 dias. Isso para as virgens. Quando eram viúvas, que casavam novamente, apenas 3 dias. Havia um banquete oferecido. Pães, vinho, como nós vimos aqui, carnes, frutas e doces. Muitos doces. Havia muita música, canto, dança e muita alegria. Há um detalhe, os convidados, eles também recebiam, veja só como era a festa daquela época. Os convidados, eles recebiam as vestes do pai da noiva, as vestes nupciais. Eles não escolhiam, bom, eu vou de gravata vermelha, blazer, assim, não. Eles recebiam do pai da noiva as roupas, as vestes nupciais. Interessante, não? Como as culturas mudam. Você vê isso lá na história, na parábola que Jesus conta em Mateus 22, 11 a 14, você pode procurar na sua Bíblia. A função social do casamento era não apenas a união de 2 pessoas, mas também de 2 famílias. Eu, às vezes, enfatizo isso nas cerimônias de casamento que eu oficio. Quando um moço se casa com uma moça, na igreja cristã, principalmente aqueles que são cristãos professos, é importante saber que são 2 famílias que estão se unindo. Eu me lembro quando eu ainda era seminarista, fui convidado para ir na festa de aniversário de um menininho, 1 ano. E era no prédio que eu morava, aliás, no corredor do mesmo andar onde eu morava. Me lembro que quando eu entrei no apartamento, a família da mãe do menininho estava de um lado da sala, e a família do pai do menininho estava do outro lado. E eles se olhavam como se quisessem um atacar o outro, gente. Verdade. Quando eu entrei naquela sala, eu senti um peso na minha alma. E eu não aguentei. Nós estamos aqui numa festa de aniversário de uma criança que deveria ser o símbolo da união de 2 famílias. Mas eu estou vendo 2 famílias que querem deixar evidente e claro que vocês não querem se unir. É nesse ambiente que essa criança vai crescer. É nesse ambiente que essa criança vai crescer. E, infelizmente, não só esse menino, como a sua irmã, que foi a 2ª filha do casal, que são muito íntimos, do pastor Mauro e da Ângela, como o caçulinha,
Foi nesse ambiente que essas crianças foram criadas. O resultado foi que, depois de alguns anos, o casal se separou, as famílias não se conversam, são declaradamente falando, assim como a família de Romeu e Julieta, inimigos declarados. Mas nos dias de Jesus, o casamento não era só para unir um jovem com uma jovem, era para unir uma família. Nessa festa, dava-se muitos presentes para os noivos, né? E a quantidade de presentes demonstrava quanto prestígio tinha a família do noivo, a família da noiva e os noivos. Até hoje a gente fica contando os presentes, né? Se recebe muito presente é porque é bem quisto, se não recebe, né? E a gente foi dando um jeitinho, né? A gente manda o convite com a lista já, não é? Os meus presentes estão à disposição nas casas pernambucanas. Arthur Lundgren, né? Então, quanto mais presentes os noivos recebiam, era demonstração inequívoca do quão benquisto as famílias dos noivos eram e do quão benquisto eram os noivos. E havia muito vinho na festa. Vinho. Vinho é sinal de alegria. Muitos não interpretam assim, mas eu interpreto aquele salmo que diz: o meu cálice transborda. Salmo 23, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A ideia que eu tenho disso, dessa expressão, é de que Deus é nosso pastor tão poderoso que Ele nos coloca até diante dos adversários, numa mesa para a refeição, e nós bebemos vinho de tal maneira que nós nos alegramos até na presença dos nossos adversários. O meu cálice transborda. Vinho era sinônimo de alegria, de felicidade. Nessa festa de casamento, quando havia um sacerdote, havia a bênção sacerdotal. Mas nem sempre o sacerdote estava disponível. Na verdade, pela minha leitura, poucas vezes havia um sacerdote presente. O que havia era um rabino, uma autoridade da sinagoga, e ele ali ministrava a sua bênção. Mas o casamento era visto principalmente como uma instituição sagrada, como uma instituição divina. Eu vi o coral cantando aí, no dia 4 de outubro eles vão apresentar essa cantata que eu conheço, já apresentamos aqui alguns anos atrás, muito bonita, mensagens muito interessantes para a família. Acredito que ninguém pode perder, é um sábado, né? 4 de outubro, você tem que marcar na sua agenda, tem que vir. Que nós precisamos celebrar a família. A família na igreja é muito importante. Quando a igreja é composta por famílias abençoadas, é uma igreja abençoada. Eu creio que é o caso da nossa família. E aqui nós temos um casamento em Caná da Galileia. Caná quer dizer o lugar das canas, na região da Galileia, região norte da Palestina. Jesus, como nós vimos, Jesus, Maria e os discípulos foram convidados para a festa. É interessante aqui perceber o seguinte: Jesus participava de festas. Jesus era uma pessoa comum, um homem comum, podemos dizer assim. Ele ia a festas, né? E o vinho, o que acontece? O vinho acaba, o vinho termina. Isso representaria vergonha e opróbrio, falta de cálculo. Você convidou aí 300 pessoas para uma festa, mas trouxe vinho só para 200, só para 150. Acabou o vinho. Isso podia fazer com que os noivos fossem envergonhados. Não sabemos porquê, mas Maria percebe isso e vai e intercede. Também não sabemos qual é o vínculo. Intercede, procura Jesus e diz: acabou o vinho. A expressão mulher que tenho aí contigo não é uma expressão de descaso com a mãe dele. É uma forma usual daquela época.
A maioria dos comentaristas pensam assim. Na nossa cultura, não soaria muito bem alguém dizer para a mãe, mulher, que tenho eu contigo? Mas naqueles dias, naquele contexto, foi aceito. Tanto é que a mãe dele não discutiu com ele. Ela simplesmente virou para as pessoas e disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Acabou o vinho. E o que aconteceu? Jesus pediu para as pessoas que pegassem as talhas. Havia talhas que eram potes de água que cabiam ali por volta de 100 a 120, 80 a 120 litros de água. Normalmente eles usavam essas talhas para a limpeza dos utensílios da casa, para lavar as mãos, né? Para a purificação, para o batismo das mãos, né? Podemos dizer assim. Né? Eles mergulhavam as mãos na água e lavavam. Eles usavam essa água. E havia naquela casa, deixe-me ver quantas, você lembra? Havia quantas? Havia 6 talhas. Né? 6 talhas. Então, daí por volta de 600 litros, chutando por baixo de água. Disse, olha, pega aquelas talhas de água lá. E então, em seguida, ele manda... É interessante, ele não dá nenhum passe de mágica, não. Né? Tem uma igreja aí, em Londrina, que um pastor presbiteriano foi malhado pelo mundo afora, porque ele fez a cerimônia da transformação da água em vinho. Né? Você soube desse caso? Não, está no YouTube aí, você pode ver. Né? Tu não inventa cada uma, né? Pode ficar tranquilo, não vou fazer isso aqui não, tá bom? Não vou fazer isso, né? Então, Jesus não fez nenhum passe de mágica, nem oração ele fez. Nada. Ele não disse, abracadabra. Não falou nada. Você vai lá e tira a água. E o mestre-sala foi lá, tirou a água e viu que não era mais água. E descobriu que era o quê? Um excelente vinho. Quem diz isso? Foi o próprio mestre-sala. Que vinho maravilhoso. Que vinho extraordinário esse. E é interessante que aqui é a observação, que normalmente, olha, não há dica para ninguém aqui não. Tá? Normalmente se servia o melhor vinho no começo, depois que o paladar está meio amortecido, se servia os vinhos, né? Aqui de São Roque, não era lá do Chile, não, né? Os vinhos do Chile, vinhos alemães e franceses no começo da festa. Dom Bourguignon, né? Depois que as pessoas já tinham bebido bastante, que tinham perdido a facilidade para identificar um bom vinho, eles davam sangue de boi. Quem é que já bebeu sangue de boi? Levanta a mão aí. Quem já foi vida? Fala, levanta a mão, gente. Confessa. Já bebeu sangue de boi, doutor? Aqui o vinho que a gente serve é muito melhor que o sangue de boi, pode ficar tranquilo. O melhor vinho no final, né? E aí foi servido o melhor vinho, né? Agora, meus irmãos, a questão que eu proponho aqui é qual é a finalidade desse milagre? Porque teve um bispo aí, que você pode até achar na internet, que ele inclusive diz, não exatamente nessas palavras, mas mais ou menos assim, que besteira, Jesus transformou água em vinho, e daí? O que isso significa? Não trouxe benefício. E o camarada é um bispo de uma igreja, enorme igreja, tem no mundo todo. Não fala qual que é. Eu estou me segurando aqui. É uma igreja universal, né? Qual o intuito desse sinal de Jesus? Eu prefiro chamar os 7 milagres de Jesus em João de 7 sinais, porque eu quero que você, inclusive eu peço para o pessoal da Adesil, coloque lá
João 20, versículo 30 e 31. Porque nós temos lá o motivo básico e fundamental pelo qual Jesus fez milagres, pelo menos 7 que nós encontramos em João. João tem 7 milagres registrados, ele registrou 7 milagres. Esse aqui é o primeiro. Vamos ler juntos? Vamos lá? Leiamos. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Agora, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pode voltar para o versículo anterior. Volta aí. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Até aí, João só registrou 7 milagres. E o primeiro deles foi esse milagre aqui da transformação da água em vinho. Versículo seguinte. Estes 7 milagres, ou estes 7 sinais, que eu prefiro chamar de sinais, foram escritos para quê, meus irmãos? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, primeiro, para produzir, energizar a fé, que é dom de Deus no nosso coração, para fazer a fé brotar com vigor, e para que essa fé brotando com vigor no nosso coração, tenhamos vida no nome de Jesus. E me parece que já no primeiro sinal, no primeiro milagre, Jesus alcançou o seu intento. Porque agora eu quero que coloque lá no telão o versículo de número 11 do texto de João 2. Vamos ler juntos? Jesus principiou assim os seus sinais de Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Por que não diz o texto, como nós leremos em outras oportunidades, e todos creram nele? Porque esse foi um milagre restrito à economia dos discípulos. Foi um milagre que aconteceu numa festa de casamento, algo restrito a algumas pessoas. Foi um milagre que aconteceu circunspecto à mãe de Jesus, a Jesus e àquelas pessoas que pegaram as talhas de água, colocaram água e ao retirar a água havia sido transformada em vinho. É por isso que Jesus realizou esse milagre, para fazer brotar no coração dos seus discípulos a fé genuína em Jesus. Você pode fazer isso na sua casa, vai ser um bom exercício. Antes do relato que nós lemos aqui de João capítulo 2, que começa aí no terceiro dia e ao terceiro dia, você pode ler a conversão de um camarada chamado Natanael, que é o Bartolomeu. Sabia? Esse Natanael, que é o mesmo Bartolomeu, era discípulo de Jesus. Vocês sabem como ele foi convertido? Vou contar para vocês. Filipe, já era discípulo de Jesus, disse para ele assim: Natanael, vem, que nós encontramos aquele de quem os profetas falaram, o Messias. Ele vem lá de Nazaré. E cheio de preconceito, Natanael disse assim: e pode vir coisa boa lá de Nazaré? Então, para não ficar discutindo, para não ficar falando, e Filipe também não tinha muito o que falar, porque Filipe viu esse milagre agora. Ele disse: vem e vê. Quando Jesus se encontra com Natanael, olha o que registra as Escrituras Sagradas.
Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele. Quando Natanael disse para Filipe, pode alguma coisa vir boa lá de Nazaré? Filipe disse, vem ver. Quando Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Sabe o que é dolo? Uma disposição natural para fazer o mal. Dolo. É alguém que não só tem uma disposição natural, que é para todos nós, como arquiteta o mal, como trama o mal. Na linguagem aí do direito tem, quem é formado em direito pode lembrar, há o crime doloso e o crime culposo. Né? O crime doloso é aquele que você sabe que pode cometer e mesmo assim você corre o risco que comete. Jesus disse para Natanael, mesmo Natanael tendo dito dele, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí disse, eis aí um israelita no qual não há dolo. Não há uma disposição favorável para o pecado. E Natanael disse assim para ele, de onde me conheces tu? Pergunta para Jesus. Agora vejam, meus irmãos, que maravilha. Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Sabe o que significa isso? Significa que Natanael tinha o hábito de sempre ajoelhar-se sob a figueira e ter tempo a sós com Deus em oração. Daí Jesus o conhecia bem, porque era debaixo da figueira que Jesus se encontrava com aquele israelita em quem não havia dolo. Em quem não havia dolo. Sabe o que diz então Natanael? Pode passar para o versículo de antes. Leiam comigo. Natanael respondeu e disse-lhe, leiamos, Rabi, coisa linda, não? Reconheço que tu és o Filho de Deus. O mesmo que disse Pedro, mais à frente. Tu és o Rei de Israel. E então, 3 dias depois, eles vivenciam a experiência da transformação da água em vinho. Filipe estava lá. E ao ver aquele milagre extraordinário, em que Jesus, como Deus encarnado, altera a natureza. Você pode encontrar na internet, inclusive, o já saudoso professor Adalto Lourenço falando sobre a transformação da água em vinho, o que isso significa do ponto de vista técnico. Por quê? Porque Jesus é o Deus que habita e habitou entre nós, que tem o poder para alterar a natureza. Teve o poder para transformar simples água em um vinho de excelente qualidade. Vou terminar. Quero aplicar aqui da seguinte forma. Primeiro, convide sempre Jesus para fazer parte das tuas festas. Convide Jesus. Talvez as tuas festas serão mais comedidas do que às vezes nós, os cristãos, exageramos. Convide Jesus para tomar um vinho bom na sua casa, ou até uma boa cerveja alemã. Mas saiba de uma coisa, Jesus na tua festa nunca vai se embriagar, nem com vinho, nem com cerveja. As conversas nesta festa serão conversas produtivas, porque Jesus disse para Maria, a mulher que tenho contigo, agora não é chegar a minha hora, não temos tempo para conversinha. E Maria percebeu e disse para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Convide Jesus para fazer parte das tuas celebrações, para estar presente nas festas. Os judeus não comemoram, mas nós comemoramos. Eu já não estou tendo mais prazer de comemorar a festa de aniversário, não. Depois de uma certa época, você está olhando, né?
Você vai ver, aí você vai lembrar desse patético pastor que disse isso para você. Chega uma época na vida da gente que a turma, vamos fazer festa de aniversário, mas não tenho dinheiro. Não vou fazer, não gosto do bolo. Você foge. Não quer festa de aniversário, porque vão lembrar. Quantos anos você está fazendo? Sexta-feira eu fui na casa da Léa, né, Léa? Quantos anos não fala, Léa? Não fala. Chega uma hora que as pessoas perguntam, quantos anos você está fazendo? A gente responde, todos. Convide Jesus. Nós estivemos lá, foi gostoso, não foi? Violão, cântico, louvor, adoração, testemunho. Nós, os cristãos, precisamos saber voltar a fazer festas, principalmente de casamento. Tem algumas festas de casamento que, se você convidar um amigo do banco, do trabalho, para participar, de alguns crentes, eles jamais dirão que aquelas pessoas ali são crentes. Convide Jesus para a festa. Segunda lição. Se tiver problema na tua casa, antes de procurar o pastor, antes de procurar o conselheiro matrimonial, antes de procurar o papai e a mamãe, antes de procurar o amigo mais chegado, consulte Jesus. Consulte Jesus. Ah, mas como é que eu vou consultar Jesus? Aqui, ó. Ele é o verbo. O que é que João diz logo no começo do Evangelho que ele escreveu? No princípio era a palavra. E a palavra estava com? E a palavra era? Hebreus vai dizer, ele é a expressão exata do ser de Deus. O último aio da revelação. Aleluia! É ele que você tem que ouvir. Pastor é bom? Às vezes não é, mas na maioria das vezes é, né? Você acha? Nós somos, né? A gente tenta. Mas tem uma coisa, meus irmãos. Jesus é o pastor dos pastores. E às vezes ele diz coisas que nós não queremos ouvir, tipo, Pedro, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Mas vai lá e faz tudo o que ele diz. E vai dar certo. Porque sempre a prescrição divina é certa. Terceira lição. Esse Jesus, que nós devemos consultar, que tem que estar nas festas e no nosso lar, ele transforma momentos de aparente vergonha em momentos de extraordinária e maravilhosa alegria. Alegria completa. Ninguém ficou sabendo, percebe? Você não ouve falar, Ninguém ficou sabendo que o casal, que as famílias dos noivos corriam o risco de passar vergonha. Ninguém ficou sabendo. Simplesmente, vou dizer assim, usando uma linguagem não muito bonita, na surdina foi tudo resolvido. Jesus traz alegria onde há tristeza. Traz esperança onde há desesperança. Jesus faz isso quando ele está presente. E finalmente, você quer milagre? Quer? Também quero. Mas, meus irmãos, aconteça ou não os milagres hoje, eu creio em Cristo como o Messias, o Filho de Deus. Porque um dia ele esteve, sabe aonde? Em Caná da Galileia, e lá faltou vinho. E ele disse, transforma a água em vinho, e a água foi transformada em vinho de boa qualidade. Para mim, o que importa é o que está na palavra, mesmo que hoje ainda a gente não veja milagres acontecerem. Que Deus se digne nos abençoar. Oremos.